Hoje Itaperuna está recebendo a visita do deputado federal Hugo Leal. O Leal daqui a pouco vai estar aqui nos estúdios da Rádio 103 FM. Moacir Filho vai entrevistá-lo. E a TV Itaperuna está aqui também para presenciar essa entrevista tão importante, já que o deputado federal Hugo Leal é autor da Lei Seca, uma lei de grande importância no Brasil que tanto causou. Hugo Leal também vai falar sobre as leis de trânsito, a quantidade de acidentes que acontecem no país e também em Itaperuna. Então, não perca, não saia daí. Dentro de alguns instantes, Moacir Filho vai entrevistar o deputado federal Hugo Leal, aqui, direto dos estúdios da 103 FM. Boa tarde, Ramos. Boa tarde, ouvintes da 103 FM. Nós estamos ao vivo recebendo a ilustre visita do deputado federal Hugo Leal. O deputado federal Hugo Leal é o autor da Lei Seca, uma lei que é muito conhecida em todo o nosso país. O deputado visita Itaperuna nessa tarde. Deputado Hugo Leal, boa tarde. Boa tarde, Moacir. Boa tarde a todos os ouvintes da 103 FM. É um prazer estar aqui com você e retornando aqui no nossa querida Itaperuna para poder ter a oportunidade também de agradecer, né, a confiança de muitos itaperunenses que estiveram conosco na eleição de 2010 agora. Deputado, o senhor obteve em Itaperuna mais de 2.000 votos, foi isso? 2.380 votos. Foram 2.380 votos de cidadãos aqui itaperunenses que estiveram conosco, e eu já faço aqui minhas homenagens especialmente ao meu amigo Carlos Alves, que está presente conosco aqui no estúdio. Também no estúdio, de agradecer a cada um daqueles que entenderam que o nosso propósito era continuar a nossa vocação, a nossa missão de fazer do mandato um serviço. Eu acho que o principal foco, né, e eu sempre falei isso, sempre preguei isso e sempre gosto de reafirmar nas minhas ações, que o mandato parlamentar é você ter a oportunidade de representar as pessoas. Isso é uma responsabilidade muito grande. E hoje é uma satisfação quando você volta, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas você vai lá fazer o quê? Eu vou lá conversar, vou lá agradecer, vou lá ouvir, né, as pessoas também, os amigos, os eleitores, e levar também algumas questões, trazer algumas questões nossas lá de Brasília, o que está acontecendo em Brasília, como é que as coisas de Brasília podem influenciar aqui na vida de Itaperuna. O papel nosso é esse. Fico muito feliz em poder estar aqui prestando contas e agradecer mais uma vez, Moacir, essa oportunidade. Deputado Hugo Leal, a nossa emissora, né, ela é uma emissora regional, tanto aqui no norte e noroeste do estado do Rio, parte de Minas e também do Espírito Santo, né? O senhor obteve também uma expressiva votação nos municípios vizinhos aqui, como Natividade, como Barriçai, né? Onde nós temos uma grande audiência também nesses municípios. Eu aproveito e já mando um abraço para todos. Estender esse agradecimento. A gente está aqui em Itaperuna, mas eu não posso deixar. No município de Barriçai eu tive uma votação de quase 1.000 votos também, por uma cidade. Um município menor? Né? Exatamente. Mas é relação, foram relações que foram construídas ao longo de anos. Então, acho que a palavra hoje de ordem dentro da política, além da transparência, é confiança, né? Confiança, é respeito ao eleitor. Cada vez mais isso, se Deus quiser, a gente trabalha para isso, vai ficando... O senhor já vem na vida pública já há algum tempo. O senhor foi presidente do Detran do estado do Rio, né? Na realidade, na vida pública, eu iniciei em 1991, na Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui diretor-geral de patrimônio, fui do depósito público, isso ainda em 91 até 94. Depois tive a oportunidade de trabalhar em 2 outros municípios, que é o município de Itaguaí, lá perto da região metropolitana do Rio, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Fui também, aí em 90, eu fui assessor da Câmara dos Deputados. Eu fiquei 2 anos e meio como assessor parlamentar. Da época ainda eu estava afiliado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. Servi durante 2 anos e aprendi muita coisa. Hoje, muito do que eu sei na Câmara, muito dos debates que nós fazemos lá... Você aprendeu naquela época? Eu aprendi naquela época, e eu falo isso para os assessores, né? Falo isso para as pessoas que estão falando, olha, eu quero ouvir vocês, porque vocês é que, na realidade, estão aqui no dia a dia. Então é você aprender a respeitar as pessoas, ouvir as pessoas. Ninguém aqui é dono da verdade. Agora, ter postura firme no que você está defendendo. O senhor foi secretário de Estado? Fui secretário de Estado no governo Garotinho, de 99 a 2002. Fui secretário de Estado de Administração. Tive a oportunidade de ter um trabalho muito positivo naquela época, porque a gente colocou o calendário
foi naquela época que colocou o calendário em ordem dos servidores públicos, que nós tivemos as primeiras oportunidades dos aumentos que tiveram na área da educação, na área de saúde, na área da segurança pública. Então eu tenho muito orgulho de ter pertencido àquela época, de regularizado, por exemplo, o calendário de pagamento. Depois eu fui candidato a deputado estadual em 2002, eu fiz, apesar de ter feito mais de 30 mil votos, eu fiquei como suplente, não assumi, não podia assumir, né, como suplente na época do PSB, e a governadora Rosinha me convocou, me chamou, me convidou para ser presidente do DETRAN, e eu fiquei como presidente do DETRAN de janeiro de 2003 até maio de 2005, aí sim, quando assumi a vaga na Assembleia Legislativa. Então, depois disso... E aí vem outra história, e elegi deputado federal em 2006, pela primeira vez, né, primeiro mandato, 2006, com 113 mil votos, e agora, graças a Deus, conseguimos, a Deus e aos eleitores que confiaram, conseguimos renovar nosso mandato também, um pouco mais, com quase 100 mil votos. Deputado federal Hugo Leal, o senhor é o autor da Lei Seca. Exatamente. Quando se fala em Lei Seca, liga-se a Hugo Leal, quando se fala em Hugo Leal, se liga a Lei Seca. É uma lei que mexeu com o país, realmente. Eu gostaria que o senhor comentasse, desde a época da implantação, né, da Lei Seca até hoje, valeu, deputado, criar essa lei? Assim, eu vou dizer uma coisa para você que foi, não pela repercussão que ela teve, mas pelos resultados que ela teve. Eu acho que isso é o que me dá mais orgulho de ter atuado. Mas, na realidade, isso começou quando eu fui presidente do DETRAN, né, em 2003, quando eu vi o que significava essa carnificina, esse verdadeiro atentado à humanidade que são os acidentes de trânsito. Quantas pessoas que morrem em acidentes de trânsito, que não morrem, ficam sequeladas, quantos prejuízos. E como presidente do DETRAN, nós nos esforçamos não só em aparelhar o órgão, em melhorar o atendimento, mas também em focar essa questão da educação para o trânsito, da questão da responsabilização. E isso, eu diria que foi um contágio, foi contagiante para mim. E eu, quando assumi em 2007, né, como deputado federal, eu continuei atuando na revisão do código, a gente fez vários debates. Propriamente a Lei Seca, ela nasceu de uma preocupação do governo, ainda era o governo do presidente Lula. No final de 2007, para o início de 2008, nós tivemos, como tivemos agora, né, infelizmente, um aumento bastante expressivo, né, do ponto de vista negativo, do número de mortes e feridos nas rodovias federais naquele ano. Foi o Natal de 2007 e o Ano Novo de 2008. Isso chamou a atenção do governo, precisava ser feito alguma coisa. Na época, né, alguns ouvintes vão lembrar, o governo baixou uma medida provisória, e era uma medida provisória que proibia a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Sim. Então, tudo que era rodovia federal, nós temos aqui a BR-356, que passa dentro da Peruna. Que passa dentro da Peruna. Tudo que fosse margiana, rodovia, estava proibida a venda de bebida alcoólica. Ou seja, como se o problema do trânsito, o problema da questão dos acidentes, fosse a venda de bebida. Não é o problema da venda, o problema é a questão do motorista. E na época, o presidente, então, Arlindo Chinaglia, queria devolver a medida provisória, porque achavam que é uma coisa que não ia surtir resultado. Mas, na época, acabou surtindo porque foi uma fiscalização, assim, fora do normal, porque eles pegaram a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal, ao invés de fiscalizar a estrada, foi fiscalizar restaurante, bar, supermercado, que vendia bebida alcoólica. Foi assim uma coisa, mas acabou tendo um efeito. Não era o trabalho da Polícia Rodoviária. Exatamente. O presidente, então, Arlindo Chinaglia, me nomeou como relator dessa medida provisória. Pô, então, você acha que dá para salvar? Eu falei, não, acho que dá para salvar aqui, a gente pode fazer algumas coisas. E nessa oportunidade eu já tinha discutido, né, com outros setores, como a Abranet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Sociedade Brasileira de Oncologia. Durante uns 3 meses nós fizemos várias reuniões, discussões com vários locais com temas vinculados à questão do álcool, da direção, de aumento de pena também para outros crimes de trânsito. E surgiu então não foi uma coisa da minha cabeça, assim, acho que vai ser legal, não é assim.
foi um trabalho feito por duas entidades hoje de respeito e renome nacional, tanto a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, quanto a Sociedade Brasileira de Oncologia, informando que não existe, por mais que queiram provar e comprovar, não existe dose menor ou maior, não existe possibilidade de você dizer qual é o limite razoável. Não, mas só uma taça não vai ter problema. E baseado nesses estudos, nós apresentamos o projeto da alcoolemia, quer dizer, alcoolemia zero, ou seja, nenhuma gota de álcool quando você estiver dirigindo. Era uma proposta radical, teve resistência, obviamente, dentro do plenário, teve resistência de alguns setores do próprio governo, mas foi aprovado. A gente conseguiu aprovar, aprovou na Câmara, aprovou no Senado. Essa foi um projeto de lei de conversão que eu fui o autor. E aí, a partir de então, ela foi editada pelo presidente Lula em 2008, foi em junho de 2008. E na sua aplicação, como a gente tinha aumentado a penalidade também, e aquela história de soprar o bafômetro, mesmo que você recusasse, você ia receber algum tipo de punição, isso alastrou pelo país e começou a ter o debate. Então, aí que eu digo que ela foi o maior benefício que ela trouxe para a sociedade, não foi só essa questão do álcool da direção, foi o debate, o tema trânsito, acidente de trânsito passou a ser incluído na pauta de debate, passou a chamar a atenção das pessoas, porque é impressionante como esse tema acidente de trânsito, a gente chama de acidente, na realidade é crime de trânsito, como ele passa ao largo, a gente acha que é normal, né? Morrer no acidente de trânsito, não é normal, porque não estava errado, as pessoas já não tem impacto com a morte no trânsito. Se você chegar aqui e falar que a pessoa morreu com uma bala perdida ou por um tiro, choca, não, que um tiro, mesmo que seja acidental, mas um tiro. Mas se você fala que foi atropelado, não, é normal, é um acidente. É isso, esse conformismo, né, que nós temos que mudar essa prática que levou com que a lei fosse debatida em todo o território nacional. Isso se alastrou. Em 2009, aqui no Rio, o governador chamou para si essa responsabilidade, iniciou a operação Lei Seca, né, no estado todo, basicamente na região metropolitana do Rio, mas já com resultados no estado. Essa operação hoje já está fazendo 2 anos, né, acho que foi em maio de 2009, e começou a colher os resultados. O Rio de Janeiro saiu na frente, despontou na frente, porque o governador assumiu para si essa responsabilidade. Isso é importante. Virou uma prática, virou uma política pública. Quando tem vontade, você vai realizar. E o que aconteceu de imediato? Redução do número de acidentes, redução do número de mortes, redução do número de atendimento nos hospitais. A maioria dos politraumatizados são por acidente de trânsito. Não só o efeito do álcool e da direção, mas o efeito de você começar a se conscientizar, a começar a entender que você é responsável. Isso, passado a lei vai completar 3 anos, agora em junho, obviamente aquele ímpeto inicial, o desejo, o medo, a prisão, aquela coisa toda, já arrefeceu, mas eu não acho que tem que ser feita uma nova lei, tem que ser feita uma mudança de comportamento. E aí, para isso, aí nós temos mais 4 anos de mandato, se Deus quiser, Deus nos abençoando, para poder questionar, para saber o que o país vai fazer, vai continuar assistindo esse número de mortes e feridos no trânsito, ou nós vamos apresentar algum outro